Olá, meus amigos. Nós temos no Brasil 4 vacinas. Nós temos a vacina da Pfizer, a Coronavac, que é do Butantan, a vacina da AstraZeneca, que é da Fiocruz, e a vacina da Janssen. Sabemos que todas as vacinas que estão sendo aplicadas provocam a produção de anticorpos protetores. Há uma discussão grande de quanto tempo vai durar essa imunidade. E, especialmente, vai haver necessidade de uma terceira dose? Isso está sendo estudado e bastante discutido no mundo inteiro. E se houver necessidade de terceira dose, qual vai ser o intervalo entre ela e as segundas doses que foram aplicadas anteriormente? Nós vamos discutir isto com o Dr. Cristiano Zerbini. O Cristiano Zerbini é um amigo de longa data, reumatologista do Hospital Sírio-Libanês e é um pesquisador do Centro Paulista de Investigação Clínica. Cristiano, vamos começar falando um pouquinho do que é o Centro Paulista de Investigação Clínica. Drauzio, o Centro Paulista de Investigação Clínica é um centro que trabalha com pesquisa clínica, com novos medicamentos. Começamos a trabalhar em 2001, então nós temos aí 20 anos de trabalho na pesquisa clínica, inclusive o tema que nós estamos vendo hoje, que é a vacina da Pfizer. 2 centros brasileiros trabalham ou continuam trabalhando, né, com a vacina da Pfizer, porque nós já estamos com um novo estudo, é o Centro Paulista de Investigação Clínica aqui em São Paulo e o Hospital Santo Antônio em Salvador com o Dr. Edson Moreira. No caso da vacina da Pfizer, nós sempre soubemos que ela precisava de 2 doses, né? Essas 2 doses passaram a ser aplicadas no Brasil com um intervalo de 3 meses, enquanto em outros países, como nos Estados Unidos e alguns países da Europa, esse intervalo era bem menor, intervalo de 3 semanas. Por que essa diferença? Veja bem, Drauzio, o estudo, que nós chamamos de estudo pivotal, aquele que fez com que a vacina possa ser usada na nossa clínica diária, ele foi um estudo que fez com a diferença entre a primeira e a segunda dose de 21 dias, 3 semanas. Por que isso? Nós sabemos hoje que 11 dias após a primeira dose, você já tem uma proteção em torno de 92%. Após a segunda dose, 7 dias, você já tem uma eficácia em torno de 97% contra as doenças graves. Ela permanece assim, nesse nível alto, até 2 para 3 meses depois da segunda aplicação. Depois há uma queda pequena, porém progressiva, da eficácia da imunidade. Essa eficácia ela é um pouco perdida, com um pouquinho mais de rapidez depois do 4º mês que você tomou a segunda dose. Nós sabemos, por exemplo, que após 6 meses pode haver uma queda de eficácia e ela fica em torno de 84, 85, 86%. Nós calculamos que há uma perda depois do 3º, 4º mês de 6% de eficácia a cada 2 meses. E é por isso que nós estamos agora estudando a possibilidade da terceira dose, né? Vamos chamar assim de dose de reforço, que os americanos chamam até de booster. Então, o que acontece? Embora exista uma boa proteção, existe, com o tempo, também uma queda progressiva dessa eficácia. Um outro ponto importante é o seguinte: nós estamos atualmente falando muito da variante Delta. Nós temos estudos, assim, isso foi publicado na revista Nature, que uma dose só dá uma proteção pequena. Para a gente ter uma boa proteção contra a variante Delta, nós precisamos de 2 doses da Pfizer ou 2 doses da AstraZeneca. Há uma proteção em torno de 60% a 80% contra a variante Delta, se forem aplicadas as 2 doses. Quando a vacina da Pfizer começou a ser administrada, ela era recomendada para pessoas acima de 18 anos de idade. Por que essa restrição? Esse estudo pivotal, ele começou em julho de 2020. Então, você veja bem, naquela época, a gente procurava uma segurança, né, além da eficácia, uma segurança, vamos dizer, razoável, né? Então, nós começamos com os adultos.
No fim de 2020, começo de 2021, foram introduzidos os adolescentes de 16 anos de idade, depois que a gente tinha já uma segurança. E mais tarde, mais ou menos em março de 2021, nós tivemos os resultados também dos adolescentes entre 12 e 15 anos. Foi uma surpresa, foi 100% de eficácia entre 12 e, vamos dizer, 12 e 16 anos. Como a vacina começou a ser dada nos Estados Unidos, e em junho a Anvisa autorizou também aqui no Brasil que crianças de 12 anos ou mais poderiam receber a vacina. Isso depois que esse estudo provou segurança e eficácia nesse grupo etário. É por isso, inclusive, Drauzio, que essa é a única vacina que nós temos, assim, vamos dizer, uma autorização das entidades regulatórias para que a gente possa aplicar vamos dizer assim, em adolescentes acima de 12 anos de idade. Existem outros estudos. A vacina Moderna, existe um estudo de crianças de 6 meses, a partir de 6 meses até 11 anos. O estudo da AstraZeneca, eles têm um estudo de 6 a 17 anos. A Janssen tem um estudo, todos eles em andamento ainda. A Janssen tem um estudo de 12 a 17 anos, e a própria Pfizer já tem um estudo em fase 1, 6 meses a 12 anos, né? Sendo que já entrou na fase 2 de 5 a 12 anos. Você veja que está sendo desenvolvido por várias indústrias, né, farmacêuticas, mas a da Pfizer é a que tem a publicação importante. Agora, você veja bem, o laboratório Sinovac chinês, que tem a Coronavac, que nós temos aqui no Brasil, ele tem dados com crianças acima de 3 anos até 17 anos. Com segurança, nós temos a da Pfizer acima de 12 anos, por enquanto. Você, assim, do ponto de vista teórico, Cristiano, você vê alguma possibilidade de crianças vacinadas desenvolverem efeitos colaterais importantes com essas vacinas? Esses efeitos que ocorrem pela vacina, geralmente são nos 7 primeiros dias após a vacinação. Pode ocorrer depois da primeira ou depois da segunda. Dores no corpo, cefaleia, aumento de temperatura do corpo, geralmente não chega acima de 38, pode chegar, mas é mais raro. Às vezes você sente, assim, calafrios, é interessante que às vezes você sente calafrios sem febre. Todos esses sintomas, esses efeitos de reatogenicidade, geralmente ocorrem nos 7 primeiros dias, e nas crianças e adolescentes foram muito semelhantes aos dos adultos. Existe uma preocupação um pouco atual, porque, você veja bem, em Israel, onde a vacina da Pfizer foi bastante usada e uma grande população foi vacinada, surgiram alguns casos do que a gente chama de miocardite e ou pericardite. Ou seja, uma pequena inflamação do músculo ou da membrana que envolve o coração. Esse efeito foi leve, né? Ocorreu nos 7 a 10 primeiros dias após a vacinação, e até onde nós sabemos agora, todos os pacientes que tiveram essa miocardite se recuperaram bem. Geralmente ocorre no sexo masculino, né, acima de 16 anos de idade e após a segunda dose. Mas são casos bem raros. Você vê que as autoridades regulatórias falaram que isso não deve impedir jamais a vacinação. A eficácia contra o coronavírus é muito mais importante do que efeitos raros, como essa possível miocardite. E saído vários estudos, inclusive uma revisão dos casos na Inglaterra, que mostrou que aconteceram 25 mortes por Covid no país, em adolescentes e crianças abaixo de 18 anos de idade. O cálculo feito para estimar esse risco é de 2 mortes em cada milhão de habitantes nessa faixa etária, né, abaixo dos 18 anos. Justifica, a seu ver, a necessidade de vacinar crianças com um risco tão baixo de complicações fatais?
Olha, Drauzio, essa é uma excelente pergunta. Assim, a Organização Mundial de Saúde diz que devido a essa, vamos dizer, pequeno acometimento das crianças e adolescentes com a doença, é melhor que a gente reserve as vacinas para o grupo mais vulnerável, né, que são os adultos, né? Então, por favor, vacinem os adultos em primeiro lugar. Mas como você mostrou, existem casos graves em crianças, né? Se a gente voltar aqui ao Brasil, o Ministério da Saúde publicou que de fevereiro de 2020 a março de 2021, morreram 852 crianças abaixo de 9 anos, sendo que 518 eram bebês. Então, existe uma mortalidade, principalmente naquelas crianças que têm comorbidades. A sugestão é sempre a seguinte: avancem na vacinação dos adultos o mais breve possível e vacinem as crianças, mas principalmente aquelas que têm comorbidade. Então, ficaria ali, por último, as outras crianças saudáveis. Mas, na minha opinião, seria muito bom que todos fossem vacinados, né? Nós não podemos correr o perigo de ter crianças com doença grave, né? Se a gente puder prevenir. Dado o ritmo das vacinações no Brasil, você consegue fazer uma estimativa de quando nós vamos começar a vacinar essas crianças com menos de 12 anos? Olha, Drauzio, assim, é um pouquinho difícil de te dizer pelo seguinte: há uma variação, assim, em termos políticos. Então, é difícil porque a decisão não é só científica. Mas eu diria para você que é o seguinte: talvez no fim deste ano ou no primeiro semestre de 2022, talvez nós estejamos vacinando essas crianças, né? Eu estou um pouquinho mais otimista em relação ao Brasil, vendo que a gente está vacinando, seja com a primeira ou a segunda dose, mais de 1 milhão de pessoas por dia. Agora parece que a coisa está acelerada um pouquinho. E, graças a Deus, nós estamos diminuindo a mortalidade e talvez até a morbidade. Então, vamos torcer para a gente conseguir vacinar todos os brasileiros igualmente até o fim desse ano. Vamos torcer, ou comecinho de 2022, então, e depois a gente vem com as crianças. E agora, apelando para a ajuda da sua bola de cristal, nós temos visto as mortes no Brasil caírem, né, já há alguns dias. Você acha que essa penetração da variante Delta pode provocar um novo pico de infecções e de mortes no país? Drauzio, infelizmente, eu tenho que admitir que nós podemos ter uma nova onda, sabe? Nós podemos ter uma nova onda. Eu até fico um pouco espantado de ver alguns países assim abrindo bares, aumentando o horário de frequência a restaurantes, né? Com a variante Delta dominando até a doença nesses países. Você vê o Reino Unido e os Estados Unidos, a variante Delta é a principal, né? E a eficácia das vacinas, como a gente viu logo anteriormente, ela pode combater a variante Delta, mas a eficácia contra a variante Delta é um pouco menor do que a eficácia contra a cepa original. Então, você veja bem, é um perigo muito grande. As pessoas, eu acho que veem as estatísticas e falam, está melhorando, agora vai acabar, não vai acabar não, né? Eu torço, mas para que a variante Delta não comece uma onda, essa desgraça que aconteceu com o nosso país, isso não aconteça mais, mas respondendo a sua pergunta, pode acontecer sim, né? Nós temos, Drauzio, que correr com a vacinação. Correr com a vacinação. Agora, você veja bem, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, porque daqui a pouco nós vamos ter outras variantes. As mutações ocorrem e a gente pode ter novas variantes. Então, nós precisamos, o esforço da OMS está sendo muito grande, né, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente tenha vacinas para o mundo inteiro igualmente. Nós conversamos com o Dr. Cristiano Zerbini, que é médico, reumatologista,
trabalha no Hospital Sírio-Libanês e é pesquisador do Centro Paulista de Investigação Clínica. Muito obrigado, Cristiano. Cláudio, é um prazer estar com você. Muito obrigado pela oportunidade.